Pensa só na seguinte situação. Você compra um móvel super complexo, cheio de peças, e tenta montar sem o manual de instruções. Nossa, um pesadelo. Ou então decide fazer uma viagem de carro de ponta a ponta no país, sem mapa, sem GPS. A chance de perder tempo, se frustrar e o resultado final ser um desastre é gigantesca, né? Com certeza. E o mais curioso é que no mundo dos negócios, muita gente tenta fazer exatamente isso. Para qualquer organização, seja, sei lá, uma startup ou um órgão público gigante, também existe um manual, um mapa. É o que o pessoal da administração chama de processo organizacional. E é esse o nosso tema de hoje. A gente está com um material de estudo bem denso aqui sobre administração e a missão é mergulhar na espinha dorsal de qualquer gestão. A gente sempre ouve falar, né, nas 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. O famoso PODIC. Mas, sinceramente, às vezes parece só um jargão de livro. Exato. E a ideia é ir além do jargão. O PODIC não é só uma lista de tarefas, sabe? É um sistema, um ciclo que se retroalimenta. Então, para a gente não se perder no caminho, vamos focar hoje na primeira e, eu arrisco dizer, mais crucial dessas funções, o planejamento. Vamos tentar entender por que, sem um bom P, todo o resto do ciclo, organização, direção e controle, basicamente não tem para onde ir. Ok, vamos desempacotar isso. Certo, vamos começar pelo começo, então. A gente fala tanto em PODC, né? Planejamento, organização, direção e controle, que parece que isso sempre existiu, que nasceu pronto. Foi sempre esse o modelo ou essa ideia evoluiu com o tempo? Ótima pergunta. Não nasceu pronto de jeito nenhum. Essa ideia tem um pai, um engenheiro francês chamado Henri Fayol, lá no início do século XX. Ele foi um dos primeiros a tentar transformar a administração em uma ciência, em algo que pudesse ser estudado e ensinado. E na visão dele, o processo não tinha 4, mas 5 funções. 5? Peraí, qual ficou de fora ou se transformou? O modelo original dele era o que o material chama de POC3. O P era de prever, que é a mesma ideia do nosso planejar, olhar para o futuro e traçar um plano. O O era de organizar, que é montar a estrutura da empresa, com recursos, pessoas e tudo mais. Aí vinham os 3 Cs. Aqui onde fica interessante. Exatamente. O primeiro C era comandar, que é a ideia de dar ordens, fazer a equipe andar. O segundo era coordenar, que significava amarrar tudo, garantir que o departamento de vendas estivesse falando com o de produção, por exemplo. E o último C era controlar, para verificar se tudo estava saindo conforme o plano. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Mas olhando assim, comandar e coordenar parecem muito próximos, não? Ambos têm a ver com gerenciar pessoas e processos. Foi essa percepção que levou à mudança? Precisamente. Décadas depois, uma nova leva de teóricos, os chamados neoclássicos, olharam para o modelo do Fayol e pensaram: ok, isso é genial, mas dá para simplificar. Eles perceberam que comandar e coordenar eram, na verdade, 2 faces da mesma moeda, certo? Comandar é a autoridade, a ordem. Coordenar é a harmonia, a sincronia. Mas ambas as atividades fazem parte de uma função maior, que é guiar e motivar as pessoas. E aí eles juntaram tudo isso sob um novo guarda-chuva, a direção. Então a direção é uma versão mais sofisticada, mais humana, talvez, do que o simples comandar e coordenar. Ela inclui liderança, comunicação, motivação. Exatamente. E assim nasceu o PODC que a gente conhece hoje. Planejamento, organização, direção e controle. E o mais importante, que o material reforça com aquela figura de um ciclo. Não são caixinhas separadas, sabe? O controle, ao medir o que deu certo e o que deu errado, gera informações valiosas que alimentam o próximo ciclo de planejamento. É uma roda que nunca para de girar. Ok, esse ciclo PODC faz todo sentido. Mas eu fico pensando, por onde uma organização sequer começa? Imagino que tudo dependa da primeira letra, o P de planejamento, certo? Se você errar ali, todo o resto desmorona. Exatamente por isso que dizem que o planejamento tem a primazia, ele vem primeiro.
É impossível organizar uma equipe, direcionar o trabalho ou controlar resultados se você nem sabe aonde quer chegar. Como diz o autor Chiavenato, citado na nossa fonte, planejar é visualizar o futuro. O resultado prático disso é o que a gente chama de plano, que nada mais é do que o roteiro formal que vai guiar a empresa. E todo plano é igual? Tipo, o plano para construir um prédio é o mesmo tipo de plano para definir a política de férias de uma empresa? Parece que não. Não mesmo. O material que a gente tem aqui, citando Abreu e Lima, faz uma distinção bem útil. Existem basicamente dois grandes tipos de planos. De um lado, os planos temporários. Pensa num plano de um projeto específico, como organizar um evento ou lançar um novo aplicativo. Aham. Ele tem começo, meio e fim. Quando o evento acaba, ou o app é lançado, o plano cumpriu sua função e morre. O orçamento anual de uma empresa também é um plano temporário. Faz sentido. E o outro tipo? São os planos permanentes. Esses são feitos para durar. Eles servem para guiar decisões que se repetem no dia a dia. A política de home office de uma empresa, o procedimento padrão para atender uma reclamação de cliente, as regras de segurança do trabalho, são coisas que não mudam toda hora. Elas criam uma consistência na operação. Ok. Então, o plano parece ótimo, dá direção, ajuda a usar melhor o dinheiro, o tempo. Mas não tem um lado ruim? Eu fico imaginando aquelas empresas super burocráticas, onde o plano é tão rígido que ninguém consegue fazer nada diferente, mesmo que a realidade já tenha mudado completamente. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. É o grande paradoxo do planejamento. O que é fascinante aqui é que a mesma ferramenta que te dá um mapa pode se tornar uma âncora que te impede de desviar de um iceberg. A gente passa tanto tempo criando o plano perfeito que na hora de mudar não dá mais. Exato. Quando a realidade muda, o custo psicológico e financeiro de abandonar aquele plano é tão alto que muitas empresas preferem afundar com ele a admitir que o mapa está errado. Totalmente. Já vi isso acontecer. O mercado muda, o concorrente lança algo novo e a resposta da diretoria é: temos que seguir o planejamento estratégico que foi aprovado para os próximos 5 anos. É uma receita para o desastre. Não está no plano. Isso nos leva a uma conclusão importante. Não existe um único jeito de planejar. Isso parece ótimo na teoria, mas na prática, uma empresa consegue mesmo escolher ser conservadora ou otimizante? Ou o mercado simplesmente impõe um estilo a ela? Fico imaginando um CEO dizendo: pessoal, nosso objetivo esse ano é ser apenas suficientemente bons. Isso soa quase como uma heresia no mundo corporativo. É uma provocação excelente. Akoff, o teórico que propôs isso, diria que é uma escolha consciente. Mas você tem razão, o contexto pesa muito. Vamos olhar para as 3 filosofias que ele descreve. A primeira é o planejamento conservador, ou defensivo. A meta é, como você disse, satisfazer, não otimizar. É olhar para o passado, ver o que funcionou e projetar isso para o futuro com ajustes mínimos. E quem faria isso? Pense numa empresa de serviço público, como uma companhia de saneamento. A inovação disruptiva não é o objetivo principal. A estabilidade e a confiabilidade do serviço são. É o famoso em time que está ganhando, não se mexe. Ok, nesse contexto faz sentido. Ninguém quer uma inovação que deixe a cidade sem água por uma semana. E a segunda filosofia? A segunda é o planejamento otimizante. Aqui sim, a meta é fazer o melhor possível. O foco é na melhoria contínua, na eficiência máxima. É um planejamento que devora dados, usa modelos matemáticos, busca cortar cada centavo de desperdício e extrair cada gota de performance. Muitas indústrias, como a automobilística, com suas linhas de produção super eficientes, vivem nessa filosofia. Cada segundo, cada parafuso conta. E a terceira seria para o resto de nós que vive no caos, imagino? Basicamente sim. É o planejamento adaptativo. Ele parte do princípio de que o futuro é incerto e que a principal qualidade de uma organização é a capacidade de se ajustar. O foco não é criar o plano perfeito, mas criar uma organização flexível que consiga lidar com surpresas. Startups de tecnologia vivem nesse mundo. Elas não fazem planos de 5 anos, fazem planos para o próximo trimestre, sabe? Prontos para mudar tudo. Entendi. Então não é tanto uma escolha de estilo de vida,
mas uma adaptação à realidade do seu setor. Conservador para quem precisa de estabilidade, otimizante para quem compete por eficiência e adaptativo para quem vive na incerteza. E, dentro da empresa, como isso funciona? O material fala de uma pirâmide de níveis de planejamento. Isso, porque não adianta o CEO ter uma visão genial se o pessoal da linha de frente não sabe como transformar essa visão em ação. A pirâmide conecta tudo. No topo, a gente tem o planejamento estratégico. É o dono da visão de longo prazo de 5 a 10 anos. Ele olha para fora da empresa, mercado, concorrência, tendências. As decisões aqui são genéricas, abrangentes, tipo, sei lá, o Elon Musk na SpaceX. A meta estratégica dele é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Não tem nada mais genérico e de longo prazo que isso. Exemplo perfeito, é exatamente isso. Agora, como você transforma essa visão quase de ficção científica em realidade? Aí entra o meio da pirâmide, o planejamento tático. Ele pega a estratégia e a traduz em planos de médio prazo para cada departamento. O departamento de engenharia da SpaceX não trabalha com a meta de colonizar Marte. O plano tático dele é desenvolver um motor de foguete reutilizável que reduz o custo de lançamento em 90% nos próximos 3 anos. É mais concreto, focado numa área específica, entende? A ponte entre o sonho e a engenharia. E a base da pirâmide. A base é o planejamento operacional. É o chão de fábrica, o dia a dia. É detalhado, focado no curto prazo, semanas, meses. Ele pega o plano tático do departamento e o quebra em tarefas. Então, a equipe de engenharia daquele motor específico tem um plano operacional que diz: esta semana, nosso cronograma é realizar 3 testes de ignição do protótipo X com um orçamento de Y seguindo o procedimento Z. Fantástico. Então, a pirâmide garante que a meta de ir para Marte, que é o estratégico, se conecte com o plano de construir um motor mais barato, o tático, e, finalmente, com o teste que o engenheiro vai fazer na terça-feira de manhã, o operacional. Tudo amarrado. Quando funciona, é exatamente essa mágica. É o mecanismo que garante que as milhares de pequenas ações do dia a dia estejam de fato remando na mesma direção, aquela definida lá no topo da pirâmide. Ok, vamos amarrar as pontas então. A gente começou vendo que o famoso podcast não nasceu pronto. Ele evoluiu de um modelo mais antigo, de 5 funções, do Fayol, e se tornou esse ciclo dinâmico que a gente conhece hoje. Isso, e mergulhamos fundo na primeira letra, o P de planejamento. Vimos que ele é a base de tudo, mas que está longe de ser uma coisa só. Existe um paradoxo central. Ele pode ser tanto um mapa quanto uma âncora. E para lidar com isso, o planejamento precisa se adaptar. Vimos as diferentes filosofias. A conservadora, que busca a estabilidade. A otimizante, que busca a perfeição. E a adaptativa, que busca a flexibilidade para sobreviver à incerteza. Exato. E, por fim, vimos como tudo isso se conecta dentro de uma organização, através da hierarquia de níveis. A visão de longo prazo do nível estratégico é traduzida em planos de médio prazo pelo nível tático, que, por sua vez, são transformados em tarefas do dia a dia pelo nível operacional. Entender essa estrutura é entender como a estratégia vira realidade no fim das contas. No fim das contas, é a diferença entre uma organização que vive apagando incêndios, apenas reagindo ao que acontece, e uma que tenta ativamente construir o próprio futuro. É a tentativa de colocar ordem e intenção no caos. Uma tentativa que nem sempre é bem-sucedida, mas que é absolutamente essencial. E isso me deixa com uma provocação final, baseada na nossa conversa. A gente viu que o planejamento adaptativo tenta preparar uma organização para o futuro e suas incertezas. Mas o que acontece quando surge uma crise totalmente imprevisível, um cisne negro, algo que nenhum plano, por mais flexível que fosse, poderia antecipar? Nesse momento, o ciclo PODC se quebra, vira um caos total, ou ele simplesmente se acelera de uma forma frenética e emergencial para garantir a pura e simples sobrevivência?